E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula nessa sexta-feira aqui. Essa é a nossa 11ª aula, tá? Já faz 11 semanas que toda sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, eu tô aqui no YouTube para trazer para vocês um conteúdo de qualidade, tá? E bem completo e detalhado. Então é isso aí. Para quem não me conhece, quem está chegando agora na nossa aula semanal, o meu nome é Vinícius Gonçalves, trabalho na área da caldeiraria há mais de 13 anos. E para quem já me conhece, já deixa aqui nos comentários qual é a sua área, tá? Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui rapidinho. Coloca aqui para mim, por favor, aqui nos comentários, do que você está trabalhando atualmente, para mim saber e ver do que vocês estão trabalhando para me trazer cada vez mais conteúdos relacionados. Também já vou pedir para você, escreve aqui temas para as próximas aulas, tá? Que aí eu vou vir trazendo aqui toda sexta-feira às 8 horas, teremos aula inédita, conteúdo novo, beleza? E hoje também teremos conteúdo novo. Bora lá! É o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, já sabe, se inscreve aqui no canal, me dá essa força aí que eu tô aqui já faz 11 semanas consecutivas para entregar um melhor conteúdo. E vocês têm uma forma de retribuir isso, que é curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, beleza? Então é isso aí, e comentando. Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha aí também para me ajudar nessa parte aí, beleza? Para que compartilhar e para que curtir? Vocês curtindo e compartilhando, esse conteúdo vai chegar em mais pessoas e mais pessoas vai se interessar por essa área que a gente trabalha e que a gente atua e que a gente gosta, né? Bom, vamos lá. Outra coisa, aqui na descrição eu deixei os links dos meus cursos, tá? Se você quer aprender sobre desenho mecânico ou sobre AutoCAD ou sobre traçados de caldeiraria mais aprofundado, ter ali um bate-papo comigo diretamente pelo WhatsApp, você pode se inscrever nos meus cursos. Então aqui abaixo tem todos os links do curso de desenho mecânico, traçados de caldeiraria e AutoCAD. Todos os cursos você tem acesso vitalício, todos esses cursos você tem também 7 dias de garantia assim que você faz a sua inscrição, tá? A gente tem alunos que acompanha aqui as nossas aulas semanais e que pode falar para vocês que o curso é muito bom, o conteúdo é muito bom, tá? Que a gente entrega um conteúdo de qualidade aí, tá bom? Bom, falando nisso, outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês são, mais uma vez, eu vou pedir para vocês escrever aqui temas para as próximas aulas e outra coisa aqui, dá um feedback para mim, escreve aqui nos comentários o que vocês estão achando das aulas, como está indo aí, se vocês estão estudando, estão aproveitando esse conteúdo, beleza? Então é isso aí. Nessa aula, vou mostrar para vocês aqui minha tela, vou dividir com vocês a minha tela, mas nessa aula é o seguinte, nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre simbologias de solda, tá? Um pouquinho, coisas que tem no desenho técnico, que a gente sempre acha. Vou falar também sobre as cotas, como as melhores formas de cotar um desenho mecânico. E ainda, na parte de matemática da caldeiraria, eu vou trazer um exercício aqui para vocês, tá? Eu vou trazer um exercício na prática e também teremos a nossa aula de traçado. Na aula de traçado eu quero trazer alguns traçados nessa aula, tá? Bom, eu vou ensinar você a fazer o furo da boca de lobo. Então, tanto tubo horizontal 90 graus, como tubo inclinado. Alguém me pediu nos comentários aí para fazer o traçado do furo. E nessa aula eu vou trazer os traçados desses dois modelos de furo aí pra gente, beleza? Então é isso aí. Agora eu vou mostrar para você a tela do meu computador pra gente começar essa aula aí com tudo. Pessoal, vamos lá. Começando aqui pela nossa aula de desenho mecânico, o que eu venho trazer para vocês aqui? Eu quero trazer para vocês, eu comentei sobre simbologias, algumas simbologias de solda, tá? Então, vamos lá. Vou trazer alguns exemplos aqui, tá?
pra gente tá olhando. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer é quando a gente tem emenda entre duas chapas, tá? Como que fica a simbologia de solda entre duas chapas. Não vou falar de todas, tá, pessoal? Mas somente de algumas aí que são mais usuais. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui, ó, aqui eu tenho duas chapas de espessura de 5, certo? Duas chapas de espessura de 5. E estas chapas aqui estão emendadas, certo? Aqui, ó. E como que a gente representa essa emenda? Então, ela é uma chapa de 5 e pode ter algumas formas de chanfrar ela, tá? Eu vou fazer aqui uma peça com chanfro em X. Então, como que ficaria essa peça com chanfro em X? Ela ficaria desta forma, ó. Então, eu vou colocar aqui um pequeno nariz aqui, ó. Um pequeno nariz. Opa. Só pequeno aqui, ó. Como representação, tá? Então, como que ficaria essa solda? Então, a minha peça está sendo emendada exatamente nessa região aqui, ó. Exatamente nessa região. Então, a representação da solda, ela fica assim, ó. Exatamente desta forma. Isso daqui é uma solda em X, certo? Nesse caso aqui, eu coloquei ela arredondada, então ela ficaria desse jeito. E aqui, ó, imagina que aqui é o bico da chapa, ó. O bico da chapa é aqui. Então a minha chapa, ó, vou selecionar aqui. Aqui é o chanfro que a gente colocou. E aqui é a minha chapa. Então toda essa linha aqui, ó, o contorno em verde mais clarinho aqui, é a chapa. E aonde eu vou preencher de solda vai ser essa região toda aqui, ó. Então aqui, aqui e aqui é solda, certo? Aqui é solda. Então, como que ela ficaria preenchida? Desse jeito aqui, ó. Então, aqui eu peguei uma chapa de 5, fiz chanfro de X. Então, o nome desse chanfro é em X. E a simbologia dessa solda aqui, ela ficaria da seguinte forma. A simbologia dessa solda ficaria da seguinte forma. Primeiro que a gente, nesse caso aqui, se for uma peça redonda ou em todo o comprimento, a gente coloca a simbologia de todo o contorno, certo? A gente coloca a simbologia de todo o contorno e indicamos essa solda em X. Então, aqui eu escolhi uma angulação de 37,5. Então, a gente coloca assim, ó. Coloquei um nariz de meio entre elas. Então, ela é representada dessa forma, tá? E aí, o que eu faço? Eu posso colocar o ângulo de abertura aqui, ó. Posso colocar o ângulo, certo? Posso colocar o ângulo ou somente o ângulo, a altura e deixar definir, porque o ângulo
depende muito do processo de soldagem, tá? Então depende. Aqui eu posso colocar, ó, que essa solda ela tem 2,5 e 2,5. O que indica isso? Indica que aqui é uma solda em X, aqui eu posso deixar em X mesmo direto, tá? Sem o nariz. Então, essa aqui indica que é uma solda em X com perna de 2,5, que é a perna que tá aqui, ó. Agora, se eu quiser representar esse arredondamento, eu posso representar ele assim, ó. Posso representar ele desta forma. Vamos ver aqui. Posso representar ele assim, ó. Certo? É uma forma de representar também essa solda, beleza? Então, esse é um primeiro caso. Eu vou mostrar agora um segundo caso. Então, deixa eu apagar aqui, apagar aqui. A gente tem também, a gente pode fazer, né, em V. Como que ficaria em V? A gente traz aqui, ó, e a gente faz a solda em V. Então, como que ficaria? A gente pode manter o nariz, a abertura aqui, ó, o nariz aqui, ó, de 1, tá? E preencher aqui de solda, ó. Certo? Então, aqui já é em V a minha solda. E se minha solda tá para cima, eu represento para baixo aqui. Se o lado da minha solda tá pro lado de cima, a representação dela é para baixo, tá? E aqui eu posso representar do mesmo modo que eu fiz. Então aqui eu posso fazer no mesmo formato, certo? E coloco o número aqui, ó. Uma coisa, pessoal, que eu não enfatizei, nesse caso aqui, o número fica sempre do lado esquerdo da nossa simbologia, beleza? Então o número sempre fica do lado esquerdo da simbologia de solda. Então aqui representa todo o contorno, a altura aqui muda, né? Que a gente tem uma chapa de 5, então eu posso considerar 5. E se eu quiser eu posso pôr o ângulo aqui, ou então deixar desse jeito aqui, que a gente já subentende que ela é arredondada. Se eu não tenho isso aqui, o que acontece é que a solda pode ser reta, tá? Não tem problema. Quando eu não tenho a simbologia de cano, quando eu não tenho aquela simbologia aqui, a solda pode ser simplesmente assim, ó. É que quando a gente faz uma solda assim, dificilmente ela fica exatamente assim. Então ela sempre dá uma curvinha a mais. Agora, quando tá na simbologia a curvinha a mais, ela tem que ficar exatamente do mesmo modo, tá? Nesse caso aqui, como não tá exigindo, se ela ficar só um pouquinho para cima aqui, assim, ó, só um pouquinho, não tem nenhum problema e tá absolutamente correto também, certo? Então aqui mais uma simbologia que a gente tem aqui de solda. Agora, pessoal, vou trazer um outro caso aqui, ó, que seria uma solda assim, uma solda de ângulo. Então, como ficaria se tivesse uma solda de ângulo aqui, ó? Então,
Imagina que a gente tem duas peças, as duas peças de 5, certo? E a gente tem que fazer soldada ela aqui e soldar ela aqui, ó. Imagina que ela tem, que é desse jeito. Então, como que ficaria a solda e como que ficaria a representação da simbologia? Então nesse caso aqui ficaria assim, ó. Eu coloquei aqui a representação da solda é desse formato, então eu tenho uma peça aqui. Vamos dizer que é uma peça redonda e um flange, né? Vamos dar um exemplo aqui como se fosse um flange. Então seria aqui uma virola aqui e um flange fazendo um anel, tá? Como que a gente representa nesse caso? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, vou copiar aqui, vou trazer para cá. E a única coisa que eu vou fazer é inverter isso aqui, ó. Então, deixa eu trazer isso daqui para cá. Aqui eu posso apagar aqui. Então, aqui como que eu vou representar? As duas soldas são em ângulo de 45 graus. Por quê? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, aqui formou 45 graus. Aqui, a de baixo, também é 45 graus. Será em todo o contorno. Então, como que eu represento essa solda? Então, se eu estou indicando do lado de cima, aqui, a minha peça, a minha solda inferior ficará para cima, então ficará assim, ó. Então, aqui, ó, ficará para cima. O tamanho eu posso até representar com 5, então aqui com 5. Então aqui vai ficar com 5. Ó. Posso até representar iguais aqui. E eu vou mudar na medida. Então, a gente vai ter aqui e aqui. Então, isso quer dizer que a de cima, eu estou falando da oposta, que é a de baixo. Então, aqui é 3 de perna, porque a perna da solda, pessoal, é essa medida aqui, ó, 3. E a de baixo é 5, porque ela representa a de cima aqui, que ela, na hora de você representar a simbologia de solda, ela é o oposto, tá? Então, essa parte de cima está sendo representada pela parte de baixo aqui da nossa simbologia. E essa parte de baixo está representada por essa parte superior da nossa simbologia. Então, nesse caso aqui, ficaria exatamente desse jeito a nossa simbologia de solda, beleza? Então, eu dei 3 exemplos aqui para vocês, ó, 3 exemplos. Em X, em V e também em ângulo, tá? Então, são 3 modelos aí que é bastante usual no dia a dia, tá legal? Então, continuando a nossa aula aqui, pessoal, já vou dar um gancho aqui, que é sobre cotas. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui uma peça de 150 por 150 com furo deslocado aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um furo aqui de 30. A gente tem aqui, ó, um outro furo de 20, certo? Como que a gente cotaria essa peça aqui? Lembrando que a gente teria linha de centro aqui,
linha de centro aqui. E aí, como que a gente cotaria essa peça? A gente deve cotar a parte externa dela, certo? A parte externa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, a parte externa dela, certo? E a localização dos furos. Então, esse furo aqui a gente tem que fazer a linha de centro dele. Este furo aqui também precisa ter linha de centro. Então, esses dois furos aqui, a gente coloca linha de centro. E como que a gente cota de uma forma organizada? Então, eu sei que esse furo está nesse centro, então eu posso colocar essa medida aqui, ó, de forma a ficar organizada embaixo da outra cota. Aí eu posso vir aqui, ó, abrir um pouco e posicionar essa cota aqui. Então, venho aqui, vou ter uma cota aqui, certo? Ó, tem uma cota aqui. Daqui até o centro eu posso posicionar. E do centro eu posso posicionar até aqui. Reparem que eu tô deixando as cotas todas alinhadas, tá? Ó, estão todas alinhadas aqui. Aí eu venho com a de fora, aproximo ela e deixo ela na posição também, ó. Certo? Então, aqui o que eu fiz, ó? Posicionei as cotas do lado esquerdo. Agora eu tenho que posicionar esse furo. Então eu venho aqui, posso trazer para cá também, ó. E repara que eu estou deixando as cotas alinhadas. Aqui eu posso, se eu quiser pôr mais uma cota, eu posso, mas tem que ver se há necessidade. Que às vezes a gente enche o desenho de cota e não precisa poluir tanto. Por exemplo, se eu remover essa cota de 25, ela não vai me fazer falta. Então eu tenho a localização desse primeiro furo, que ele está em 75 daqui e 50 daqui. Eu tenho a localização desse segundo furo, que ele está a 41 daqui e a 45 dessa linha de centro. Então, eu não preciso de mais cota. Ou então, para melhorar, eu posso pôr também aqui, ó. Então, eu já tenho a localização em relação a esse ponto inferior do lado esquerdo do meu furo. Então, 41 à direita e 30 subindo. Assim como eu fiz na parte do furo maior, certo? Então, pessoal, aqui tem uma forma de cotar. Uma outra forma de cotar é quando a gente tem um desenho, por exemplo, assim, ó. Vamos dizer assim. Vamos fazer um desenho aqui. Como se fosse algo desse jeito. Deixa eu só alinhar tudo na linha de centro aqui, ó. Colocar uma linha de centro, certo? E vou alinhar tudo aqui, passo a passo. Então, pessoal, é bom entender como cota o desenho, tanto para fazer o desenho, como para interpretar o desenho, tá? Que às vezes a pessoa não sabe como é cotado, fica procurando medida, ou então fica fazendo conta, ou então tenta de alguma forma encontrar a medida e não acha. Aqui, pessoal, é uma outra forma de cotagem. Imagina que a gente tem uma peça desse jeito e ela é redonda, tá? Aqui é a vista de elevação e ela é redonda. Como ficaria? Então, a gente vai colocar as cotas dela aqui, ó. Então, a gente pode vir aqui, ó. Então, eu coloquei a primeira. Posso colocar a segunda, ó. Posso colocar a terceira,
a quarta e a última. Então, aqui tem mais uma forma de cotagem, ó. Deixa eu colocar nas medidas, minha linha de centro, certo? E aí aqui eu vou colocar a simbologia de diâmetro. Então, vou colocar a simbologia de diâmetro. Ó. Essa daqui, 18, 31, 57, 95 e 151. Reparem que tem uma ordem, ela fica de forma distribuída igualmente. E aqui tem as elevações. Então, eu tenho as elevações, eu posso fazer ela assim, ó. Uma a uma, ó. Nesse caso, uma a uma. Vou mostrar os dois exemplos. Ó. Aqui eu tô fazendo uma a uma. Deixo elas todas alinhadas. E venho aqui e coloco o total agora. Certo? Aqui eu fiz uma a uma. Ou eu posso fazer um método que aqui, que é este aqui, ó. Deixa eu mudar. E tem um método de cota de base. Então, reparem só. Eu tô aqui com a minha cota aqui, ó. Aí eu vou utilizar o método de contínua. Então, ó. Aqui é o método de base. Quero usar o método de base. Então, vem aqui, ó. Ó. Reparem o seguinte, ó. Ela vai ficar sempre... Opa, deixa eu ver aqui. Eu tenho que ter uma primeira cota aqui para eu poder fazer esse método. Então, ó, reparem que ela tá sempre puxando da base, ó. Vocês vão ver quando eu organizar, ó. Então, coloquei todas as cotas aqui e vou organizar agora, ó. Então, este daqui também é um método de cotagem, tá? Ó, deixa eu organizar aqui agora. Deixa eu corrigir os tamanhos. Então, do lado de cá eu fiz uma a uma. Do lado direito aqui eu tô fazendo por sequência. Então, ó, como ela tá ficando. Do lado direito eu escolhi uma base, ó. Escolhi uma base e puxei todas as medidas totais. Então, ó, tudo da base, ó. Tá vendo? Até a última. Então, tem duas formas de cotar aqui. As duas formas estão corretas. Então, se você olhar um desenho e ver que ela tá do modelo do lado esquerdo, tá certo. Se você ver que tá do modelo do lado direito, também ela tá certo, porque são os modelos de cotas do desenho mecânico. Beleza? Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês nessa aula da parte de desenho mecânico, legal? Já deixa aqui nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida em relação a cotas, e já deixa aí nos comentários aí que a gente vai respondendo, beleza? Então é isso, de solda também, se você tem alguma dúvida, deixa aí que a gente pode trazer na próxima aula, tá bom? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo aqui de como a gente calcula para encontrar um determinado ponto em um equipamento. Vamos supor que aqui a gente tem um equipamento, certo? Vamos supor que a gente tem um equipamento aqui, ó.
E aqui a gente tem um tubo. Ó. Vamos supor que a gente tem um tubo, certo? Então, pessoal, qual é a ideia aqui para a gente encontrar esse bocal aqui? Vamos supor que encontrar a medida desse bocal, né? Então, vamos supor que a gente tem um bocal aqui é uma vista de planta do equipamento, certo? Que é uma vista de planta. Ó, vou fazer aqui, linha de centro. Vou rotacionar aqui também. Vamos pôr aqui mais uma linha. Então, como que eu faço? Vamos supor que eu preciso saber a medida do seguinte, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Ó, ele tá aqui, certo? Ele tá inclinado. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o número. E a gente tem aqui, ó, como funciona na vista de planta. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, o 0 grau, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o 0 grau. Aqui a gente tem o 90, aqui a gente tem 180 e aqui a gente tem o 270 no nosso desenho que é redondo, certo? Ele é indicado dessa forma. Alguém aqui conhece, já viu esse tipo de desenho? Só para eu saber, escreve aqui nos comentários se você já viu desenho de tanque, vista de planta. Acredito que a maioria aqui viu. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 0 grau, eu tenho aqui 90 graus e eu tenho aqui, ó, a localização do bocal 45 graus. Aí eu preciso saber exatamente a distância que eu tenho do 0 grau até o 45 grau. Como que eu faço para achar essa distância? Lembrando que eu tenho o diâmetro da minha peça aqui, ó. Certo? Lembrando que eu tenho o diâmetro da minha peça. O diâmetro da minha peça é 400. Então, como que eu encontro essa diferença do 0 grau até 45 graus? É muito simples. A gente vai fazer uma conta aqui, bem simples. Então, a gente tem o diâmetro que a gente vai fazer 400 vezes π. A gente vai encontrar o desenvolvimento, o perímetro desse diâmetro. Então, 1264 é o perímetro desse diâmetro. Então, eu vou anotar aqui, ó. 1264 é igual a 360 graus. Por que 360 graus? Porque é toda a circunferência, tá? Então, o perímetro de 0, passando por 90, por 180, aqui, ó, de 0, passando por 90, por 180, por 270, voltando no 0, dá 1264 milímetros. E 45 graus eu preciso descobrir, então x 45 graus. Como que eu faço essa conta? Uma continha bem simples em x. Então, eu faço 45 vezes 1264, esse valor dividido por 360. Eu tenho 158. Então, novamente, 45 graus é o que eu tenho, vezes 1264 igual dividido por 360, 158 milímetros. Então, de 0 até 45 em linha, em corda aqui, eu vou ter 1000, ou melhor, vou ter 158. Vamos conferir? Então, eu vou usar o meu comando aqui que eu tenho para estar conferindo isso. Então, para me medir a corda aqui no AutoCAD é bem simples. Então, olha lá, ó. 158. Entenderam como a gente localiza um bocal de 0 a 45 graus? E aí, se esse bocal tivesse em 135, eu usaria 135 aqui
e repetiria a conta, que é em x. Então, 135 vezes 1274 dividido por 360 e chegaria também no resultado de 135 graus, beleza? Então, já que eu já mostrei para você aqui essa parte de caldeirinha de cálculo, agora a gente vai entrar na parte dos traçados. Vamos lá? Então, vamos lá que eu vou trazer aqui um modelo de traçado para a gente fazer. Então, vamos lá aqui num traçado de furo, certo? Então, vou começar pelo traçado de um furo de diâmetro, né? De diâmetro igual. Então, vamos lá. Então, vou vir aqui, a gente vai ter uma linha de centro aqui e uma linha de centro aqui. Lembrando que essa peça aqui, ó, vou posicionar aqui, ó, é diâmetro, tá? Ó, é diâmetro de 220. Então, vou fazer outra aqui de diâmetro de 220 também. E aí, como que essa peça fica, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. Na vista frontal, a gente pode representar ela dessa forma aqui, ó. Certo? Na vista frontal. Aí, o que me pediram em uma das aulas? Como eu ensinei a fazer a unha dessa peça aqui. Certo? Tem aulas aí que eu ensino a fazer essa unha aqui, como planificar ela. E aí me pediram para ensinar a fazer o traçado do furo. Vamos supor que você precisa, por algum motivo, só fazer o furo e não tem a unha ali para usar como modelo. Como que é possível fazer? Então, vamos falar diretamente no desenho. Então, aqui é o seguinte, ó. Imagina que a gente vai fazer essa vista aqui superior. Então, ó, vou vir aqui e vou trazer uma vista superior dessa peça. Então, vou traçar aqui o diâmetro. Olhando de cima, essa peça ela tem este desenho aqui. Como ela tem o mesmo diâmetro, ela vai ter este desenho aqui, ó. Então, essa é a vista de cima. E como que a gente vai fazer esse furo? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou copiar essa linha de centro aqui, certo? Beleza? E como que a gente faz? Primeiro passo segue o mesmo modelo de traçado de unha. Então, vou fazer uma semicircunferência aqui. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, semicircunferência. Segundo passo, eu vou dividir ela em partes iguais. Nesse caso, eu vou usar 6. Vou posicionar aqui, dividir em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você estiver fazendo com o papel na prancheta, onde for, você tem que saber que a divisão que você está fazendo aqui é de perímetro. Então, é desse ponto até esse, desse até esse, e não em linha reta aqui na base, tá? Beleza? Esse foi o segundo passo. Agora, o que eu vou fazer aqui? No meu caso, eu vou trazer esses pontos até cruzar a minha linha aqui do diâmetro. Então, faço isso, certo? Feito isso, pessoal, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso descobrir os perímetros entre pontos. Então, eu preciso descobrir os perímetros entre os pontos. Aqui eu fiz semicircunferência normal. E aqui é os meus pontos. Então, vou colocar aqui, ó, pra gente conseguir entender. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o ponto 1 aqui, tenho o ponto 2, ponto 3 e o ponto central aqui que a gente vai chamar de 4. Como essa peça ela está exatamente no centro,
o lado de cá ele é igual, porque lá é semelhante, tá? São lados iguais. Então, ponto 1, 2, 3 e 4. E aí eu preciso encontrar a distância de ponto 1, de ponto 2, entre 1 a 2, 2 a 3 e 3 a 4. No AutoCAD é muito simples, é só eu dar o comando aqui e já vou encontrar. Mas se você não está usando o AutoCAD, como é possível você encontrar? Vou colocar esses dois aqui mais para fora. Vou fazer a mesma coisa com 4 e 3. Opa. Vou deixar aqui do lado de fora, ó. Aqui, aqui e aqui, beleza? Então, você já sabe que aqui é ponto 1, aqui é 2, 3, 4. Como que a gente acha, então, esses pontos? Então, o que eu faço? Do centro da minha peça, eu traço uma linha até o ponto 2. E aí, o que eu preciso descobrir? Essa distância. Então, traçando uma linha do ponto 1 ao ponto 2, eu encontro o ângulo, certo? Eu encontro este ângulo aqui, beleza? Encontrando este ângulo, eu tenho também, já aqui, ó, que a gente determinou, o diâmetro da peça, que é 220, certo? Então, esse diâmetro aqui é 220. E aqui eu já tenho um ângulo de 30 graus. Então, eu vou colocar os demais. Então, vou vir aqui, ó, e vou encontrar. Eu sei que é 30, sabe por quê? Lembra que a gente dividiu aqui, ó, lembra que a gente dividiu essa circunferência aqui, essa semicircunferência em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o resultado aqui é o mesmo. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por razões matemáticas, todos esses ângulos serão de 30 graus, certo? Então, se eu tenho aqui de 1 até 2, 30 graus, de 2 até 3, 30 graus, de 3 até 4, 30 graus, eu tenho medidas iguais, de 1 a 2, 2 a 3 e 3 a 4, certo? E como que eu calculo? No exercício passado eu não lembrava que esse daqui era desse jeito, e calhou por coincidência de ser a mesma ideia de exercício. Então, o que acontece? Ó? Naquele exercício matemático a gente fez o quê? Primeira coisa é achar o perímetro. Então, 220 aqui, ó, vezes π. Eu tenho o perímetro para 360 graus. Então, 691 aqui, ó. 691. E eu preciso encontrar para 30 graus, certo? Então, que continha eu faço aqui? Então, aqui eu devo fazer 30 em x, né? 30 vezes 691 dividido em 360. Então, a distância que eu tenho é de 57,5. Vou arredondar, deixar 57,5. Então, de 1 até 2 eu tenho 57,5 milímetros, de 2 até 3 também, de 3 até 4 também. Então, todos estes pontos eu tenho essa medida. E aí, o que eu faço com isso? Aqui é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou estender. Eu vou estender aqui, pessoal. Você pode, se quiser, fazer ao contrário. Pegar esses pontos e levar para cá, ó. Cada ponto desse daqui, ó, trazer para cá, ó, como linhas contínuas, ó. Todos os pontos certinhos. Vou fazer uma linha de centro exatamente aqui. E o que eu vou fazer agora, pessoal? O 57,5 que eu achei de 1 para 2, eu vou jogar aqui, ó. Então, eu estou partindo aqui da linha de centro, do 4, tá? Eu vou fazer ao contrário, do 4 para o 3, 3 para o 2, 2 para o 1. Então, primeira linha que eu vou jogar aqui é do 3 para o 4. Então, imagina que a minha linha de centro é a 4, ó. Aqui é a minha linha 4. Vou jogar 57,5. Então, offset de 57,5.
Eu sei que todos têm essa medida, então eu já vou fazer todos, ó. Então aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, imagina que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, certo? Então, o que eu fiz? De 4 para 3 tem 57, 3 para 2 também, 2 para 1 também. Então, eu fiz exatamente isso. Vou trocar essas linhas aqui, ó, certo? Como eu sei que é simétrico a peça, eu vou simplesmente copiar a mesma medida para o outro lado. Então, imagina que eu estou usando os mesmos números e as mesmas medidas. Beleza, fiz esse cruzamento entre linhas, ó. Que a primeira linha é da própria divisão da circunferência, só coloquei para lá de cá. E a segunda linha é a do cálculo. E agora o que eu faço? Agora eu vou ligar os pontos. Então, começando daqui, ó, eu vou ligar os pontos, ó, em cruzamento, ó, e vou fazendo o perfil, ó. Ó, vou fazendo o perfil. E por fim a gente vai ter o resultado, ó. Fiz aqui, beleza? Então fiz passo a passo. Esse daqui é o traçado do furo. Agora imagina esse traçado na virola. Então a gente tem uma virola aqui, ó. Vamos lá, ó. O que é a virola? A virola é todo esse contorno aqui, todo esse perímetro. Esse perímetro ele tem 691. Então eu vou desenhar uma peça aberta aqui, ó, de 691. Então ele vai ficar desse jeito aqui, ó, na virola, tá? Imagina que a peça tá aberta, pessoal. Agora a gente tá planificando a peça. Alguém também me pediu para planificar a parte reta de uma das aulas que eu fiz a inclinada. E a parte reta é o quê? É o diâmetro vezes π. O diâmetro vezes π, o resultado que a gente chega é 691, certo? Tenho aqui a minha linha de centro da minha peça, beleza? Da minha chapa. E aí eu vou transferir nessa mesma altura aqui, ó. Tem a linha de centro do outro lado também, ó. Só tô complementando, ó. O que é essa peça retangular? É essa virola aqui, planificada. O que eu fiz? 220 diâmetro vezes π, tá? Considerando que aqui, pessoal, não coloquei espessura nem nada, tô fazendo direto, tá? E aí, o que eu faço? Vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar esse traçado e vou colocar aqui. E aqui eu tenho exatamente a minha virola, ó. A minha virola aberta e com o furo que essa peça vai ficar depois de cortada. Beleza? Esse é o primeiro exercício nesse formato. E agora a gente vai para o segundo. Qual que é o segundo? O segundo é o seguinte. Deixa eu vir aqui, ó. O segundo é inclinado. Então esse é o primeiro. E aqui eu vou trazer o segundo. O que eu vou fazer aqui? Ó. Vou fazer a virola aqui, ó. Modifiquei, tá? Aqui a gente vai ter uma peça 45 graus. Tem uma peça 45 graus, ó. Para baixo, ó. Certo? Então eu tenho aqui uma peça 45 graus e essa peça ela tem que ter, a gente quer achar aqui como que fica a demonstração do furo dessa peça aqui, certo? Então, deixa eu colocar a linha de centro dela aqui direitinho, ó, linha de centro, e vamos lá. Para mim fazer essa peça, eu tenho que fazer o traçado da primeira parte, como se eu fosse planificar a boca de lobo, que é essa daqui. E como que eu faço isso? Eu vou fazer de forma mais adiantada, que o foco dessa aula
é o furo, tá? Esse tipo de traçado já tem nas aulas anteriores. Se você pesquisar aqui no meu canal, você vai encontrar esse traçado dessa boca de lobo. Nesse foco aqui que eu vou fazer agora, eu vou dar ênfase no furo. Então, por isso que eu não vou explicar, vou fazer de maneira mais rápida. Então, basicamente, estou fazendo aqui a sequência de traçado convencional dessa peça. Então, eu tenho que dividir ela aqui, ó, em partes iguais. Então, vou dividir em 6. Vou fazer o que? Vou posicioná-la aqui, 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 aqui. Essas linhas, elas têm que estar passando, certo? Aqui eu vou dividir pela metade do que eu dividi a semicircunferência, então vai ser 3. Vou levar os pontos para cá. E esses pontos... Opa, escapou aqui. E esses pontos, quando eu cruzo a linha da semicircunferência, eu levanto linhas na verticais. E aí eu vou achar os pontos de penetração da peça. O primeiro ponto é esse tangente, que é o central. Feito isso, eu só vou ligar aqui, tá? Só vou ligar aqui direitinho. Ó. Então, liguei o primeiro. E vou ligar aqui o segundo. Certo? Esse traçado, pessoal, que eu acabei de fazer, eu fiz numa velocidade mais rápida porque tem uma aula exatamente igual. Agora eu vou entrar na parte que eu quero mostrar para vocês sobre o furo. Então, fiz esse trecho, eu vou até apagar aqui para limpar, ó. Fiz esse trecho aqui, ó. A gente gerou alguns pontos aqui na nossa peça. Certo? Vou até apagar aqui, ó, que a gente já fez. Ó, então, cheguei na onde eu precisava. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou pegar essa semicircunferência que tem aqui, ó, de 100. Vou fazer aqui, ó, um furo aqui, ó, de 100, ó. Vou traçar aqui. Só vou deixar a semicircunferência. Vou dividi-la nessa mesma quantidade aqui de partes. Então, são 6 partes iguais. Feito isso, ó, vou estender linhas na vertical. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando a semicircunferência, dividindo em partes iguais, exatamente essa quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, ó, vou deixar ela na vertical. E cada ponto aqui, ó, eu vou levar para lá, ó. Cada ponto eu levo para cá, ó. 1, ó, 2, ó, 3, 4, 5, 5 na vertical direitinho, na horizontal agora, né? 6, 7. Qual que é o ponto de linha de centro? É esse aqui, ó. Então, aqui é a minha linha de centro. É importante sempre vocês identificar a linha de centro, que ela é fundamental neste momento. Então, o que eu fiz aqui? Agora, eu vou simplesmente ligar os pontos. Eu sei que aqui é a minha linha de centro, então eu vou ligar os pontos. Vou vir aqui, ó. Vou somente ligar os pontos agora, ó. Aqui em cima vai ficar mais apertado, ó. Aí o que acontece? Eu vou fazer de uma vez direto, pra vocês verem uma diferença. Ó, tá vendo aqui? Ela ficou um pouco esquisita. Os pontos estão ligados certo, só que ela ficou um pouco tanto esquisita. Por quê? Porque eu fiz... Como o AutoCAD ele automatiza essa concordância, ele dá esse resultado. Agora eu vou fazer em 2 partes pelo AutoCAD, que aí ele vai melhorar, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Opa. Então eu vou vir aqui, ó. Vou fazer a primeira parte de baixo, pra gente ter algo simétrico e não fugir, ó. Então tem a parte de baixo, agora eu vou fazer a parte de cima da nossa peça, ó. E aqui a gente vai chegar no resultado esperado. Então, ó, feito, certo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou planificar esse tubo de 100. O tubo de 100 tem 314 aberto. Que é o que, pessoal? Diâmetro vezes π, tá? Feito isso, eu tenho aqui uma linha de centro.
Ó, linha de centro. Vou copiar, lembrando que aqui eu não coloquei, essa daqui é linha de centro, hein? Importante sempre quando você for fazer qualquer tipo de traçado, definir principalmente as linhas de centro certinho, que elas são importantíssimas. Então, agora o que eu faço? Vou trazer daqui, ó, pra cá, ó. E aí eu tenho a planificação dessa peça aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Abri a chapa e o furo de encaixe que vai ter nela já fiz. Então, assim que se faz o traçado passo a passo do furo de um bocal inclinado, cujo ele esteja no centro. Então, olhando de cima aqui, ó, a gente tem essa visão, né? Se a gente olhar essa peça aqui de cima, a gente tem essa visão. Vou até projetar a linha aqui, ó, para vocês visualizar o que eu tô falando. Então, ó, vou projetar essa linha aqui para baixo. Deixa eu projetar esses pontos. Por quê? Para vocês entenderem que ela é simétrica, ela tá no centro. Então, ó, projetei esses pontos. Vou trazer esses pontos aqui também rapidinhos, já vocês vão entender, tá? Aqui não faz parte do traçado, aqui é só para mim, aqui é só para mim projetar a vista, tá, pessoal? Então, não se preocupa com isso aqui. Aqui é só para mim fazer a projeção da vista olhando a peça por cima. Então, a projeção dela é essa aqui, ó, que é projeção. Então, ó, vou apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Então, olhando de cima, a gente vê que ela tá assim, ó, para baixo, certo? Essa aqui seria a vista de projeção da nossa peça, ó. Olhando de cima, ela tá no mesmo centro, ó. Tanto a boca como a nossa virola tá no mesmo centro. Aqui seria uma linha, um trecho de linha tracejada aqui, tá? Aqui seria um trecho de linha tracejada. Mas aqui é só para vocês visualizar o que a gente fez. Legal? Então, é isso aí, pessoal. E vamos continuar nossa aula agora. E aí, galera, é isso aí que eu tinha para vocês nessa aula. E espero que tenha gostado de mais um conteúdo aí. Me dediquei bastante para fazer. Fiz bem detalhado passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa eu te pedir. Já deixa aqui nos comentários que na próxima aula, se você for com alguma dúvida, eu já abro a aula falando sobre essa dúvida e tirando essa dúvida aí para você, beleza? Escreve aqui no comentário temas para as próximas aulas também. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, compartilha essa aula comigo aí, por favor, me dá essa moral. Compartilha, curte, salva e manda para algum conhecido assistir também, beleza? Manda num grupo aí da firma, qualquer coisa aí, me ajuda aí. Me ajuda com esse conteúdo. Vale muito a pena, é bem detalhado, tá? Isso daqui vocês sabem que é conteúdo de curso pago. Inclusive, dentro do meu curso, eu ensino tudo isso com muito mais calma, muito mais detalhes ainda. Mas aqui eu tô dando um passo a passo bem completo de cada modelo. Se você quer ver outro modelo de traçado aqui, deixa aqui nos comentários que eu preparo para a próxima aula e trago aqui também para vocês. Sobre desenho mecânico, sobre caldeiraria, sobre matemática na caldeiraria, enfim. Deixa aqui o que você quer ver na próxima aula, na próxima semana aí, na aula número 12. Essa é a 11, na próxima aula número 12, o que você quer ver na aula semanal. E vamos fazer o seguinte. E é isso, pessoal. Dá uma olhada aqui na descrição. Deixei o link aqui dos meus cursos também. Dá uma moralzinha lá. Se você quer conhecer, quer aprender, quer se certificar mais, já clica no link, dá uma olhada lá. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. E lembrando também, pessoal, na descrição tem o link do grupo, deste grupo aqui das aulas semanais. Então, se você tem algum amigo, já entra no grupo, compartilha com esse amigo aí o grupo também, por favor. Então, é isso aí. Um grande abraço. E eu vejo vocês na próxima aula, na próxima sexta-feira, às 8 horas, aqui mesmo no YouTube. Até mais, fui.